Comentários à Escola Sabatina. Terça-feira no canal Barreiro IASD no YouTube. Olá, amigos! Hoje a ANN traz notícias sobre saúde, educação, ajuda humanitária, altruísmo e muito mais. A Igreja Adventista do Sétimo Dia na Mongólia inaugurou um centro de capacitação para treinar jovens para o serviço. A população do país é jovem, o que reflete na igreja, que possui 2.000 fiéis. O Adventismo na Mongólia também é recente. O primeiro batismo aconteceu em 1993. O centro de treinamento, localizado perto da sede da denominação, conta com uma academia, salas de seminários e um restaurante para 200 pessoas. Além disso, possui quartos e um edifício de 2 pisos com 32 pequenas salas de oração pessoal. O local servirá para acampamentos e capacitação para o programa Pioneiros de Missão Global. A inauguração contou com a presença de 140 fiéis, pastores e convidados especiais. Agora vamos até a Tailândia contar a história de um australiano. Warren Shimpton recebeu a mais alta honra acadêmica da Tailândia. Ele foi reconhecido por sua importante contribuição à educação quando esteve à frente da Universidade Internacional Adventista entre 2006 e 2010. Foi a primeira vez em 100 anos de história do Ministério da Educação da Tailândia que o prêmio foi entregue a um estrangeiro de uma universidade privada. Agora vamos para um outro continente. A tormenta Debby, de categoria 4, deixou um rastro de destruição na Austrália. As áreas afetadas compreendem um espaço de 1.000 quilômetros entre os estados de Queensland e Nova Gales do Sul. A inundação, que será a maior preocupação nos próximos 2 ou 3 dias. Pelo menos 6 pessoas morreram e dezenas de milhares ficaram sem eletricidade. Como vocês podem ver, a estrada foi inundada e estamos somente esperando que as águas baixem. No momento estão sendo permitidos apenas veículos de emergência. Assim que vamos esperar até que nos permitam começar a trabalhar em Bowen. Os trabalhadores e voluntários da Agência Humanitária Adventista ADRA proporcionaram alojamento aos residentes afetados nos centros de evacuação de Nova Gales do Sul. A equipe humanitária também voou a Bowen, no estado de Queensland, isolado devido à inundação dos caminhos de acesso. Ali foram entregues 500 litros de água e 2 geradores. Depressão. Como prevenir e tratar? Esta é a ênfase deste ano da Organização Mundial da Saúde. A doença afeta pessoas de todas as idades, etnias, culturas, status socioeconômico e pode conduzir ao suicídio. É a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. A diretora associada de saúde da Sede Mundial Adventista, Katia Reinert, fala sobre o tema. Alguns dos grandes sinais que podemos facilmente reconhecer quando alguém tem sintomas de depressão são, por exemplo, tristeza profunda sem motivos. A pessoa fica retraída, não está envolvida onde antes costumava estar ou participando de atividades que desfrutava antes. Isto é uma mudança em seu comportamento. Outro exemplo é ganhar ou perder peso, comer muito ou comer pouco. Por isso, para as pessoas que têm alguns sintomas de depressão, o mais importante é incentivá-las a buscar ajuda profissional. Em segundo lugar, devemos ser amigos dessas pessoas. Se você é um membro da família, fique calado entendendo por que alguns comportamentos são parte da doença. Não as julguem por isto e deem ânimo. Orem por elas, deem a elas palavras de esperança, proporcionando informação. Isso pode ser muito útil. O ex-diretor da Agência Humanitária ADRA em Ruanda, que permaneceu no país durante o genocídio Tutsi em 1994, discursou na sede das Nações Unidas. Carl Wilkins esteve entre os convidados oficiais do Dia Internacional da Reflexão.
Antes da onda de violência estourar no país africano, Wilkins e sua família serviam como missionários da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando começou os assassinatos em 7 de abril de 1994, Carr enviou sua família para o Burundi, país vizinho, e decidiu ficar. Oficialmente, o único norte-americano a permanecer em Kigali, capital do país, terminou salvando centenas de vidas. Wilkins usou seu discurso na ONU para pedir perdão por ter abrigado mágoa no seu coração por muitos anos. Em conversa com a ANN, ele disse que tanto a ONU quanto as confissões cristãs do país poderiam ter feito muito mais pelas 800 mil pessoas vítimas fatais do genocídio ruandês em 1994. Bem, isso foi tudo por hoje. Na próxima semana, se Deus permitir, estaremos de volta com mais notícias sobre a obra de Deus em todo o mundo. Que Deus abençoe, um abraço e muitas felicidades.
Muito bom dia a todos os irmãos, bom sábado para todos. Nós agora iremos hoje abordar um tema que, desde que começámos a estudar este novo tremensário e até na continuação do próximo, nós iremos sempre ser confrontados com estas questões de que já falámos hoje na Escola Sabatina e que iremos continuar a falar nas próximas lições, que é a questão que o apóstolo Paulo desenvolve com uma grande maestria, mas que, como também o apóstolo Pedro dizia, muitos torcem. E então, muitas vezes encontramos situações que, no mundo cristão, levam a problemas de conflitualidade entre as concepções teológicas que são apresentadas. E eu fiz um estudo em que juntei 10 questões que vamos pôr à consideração de todos para, de alguma maneira, tentar compreender bem a relação que existe entre a lei e a graça, a questão que existe entre o processo da salvação. Nós temos dito e dizemos cada vez com mais incidência de que a salvação é pela fé somente. Ou que a salvação é adquirida pela fé, dada por Deus pela graça, mas adquirida através da fé. Bom, então, vemos aqui, para falarmos dos tais conflitos entre pontos de vista diferentes, por exemplo, entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago, não é? 2 textos que parece que dizem o contrário. Um, do apóstolo Paulo, em Romanos, diz-nos que agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Como é que muitos cristãos interpretam este texto? Dizem-nos assim: agora nós já estamos dispensados da observação da lei. Não precisamos da lei para nada, a lei era para os judeus. Já ouviram isto, não ouviram? A lei para que é que serve? A lei, desde que Cristo morreu na cruz, já não precisamos da lei. E esta questão é uma questão de má compreensão dos processos. Nós vamos falar aqui da questão da justificação e da questão da santificação, para podermos perceber para que é que serve a lei. E o cumprimento da lei, que parte deste processo é que é. E depois temos Tiago a dizer que, uma coisa aparentemente contrária, que é: vedes então que é pelas obras que o homem é justificado e não somente pela fé. Parece que Tiago e Paulo estão em contradição. Não era por acaso que se diz, não sei se será verdade, que Lutero dizia que Tiago não deveria, o livro de Tiago não devia estar no cânon, porque ele foi o iniciador do processo da reforma, como sabem, não é? E nós estamos a estudar estes livros no tremensário exatamente porque estamos a fazer 500 anos, estamos a comemorar os 500 anos da reforma, não é? Que se iniciou com Lutero. Ora bem, portanto, vejam então esta aparente contradição. Nós vamos então tentar perceber as conflitantes questões. Portanto, o apóstolo Paulo, em Efésios, nós não vamos ter tempo de ir à Bíblia ler, mas os irmãos podem, se quiserem, ou então eu também vou deixar disponível todos estes textos, porque são muitos, não é? Ele diz em Efésios 2, 8 e 9, nós podemos, esta parte, Efésios, este é o texto fundamental para a questão da justificação pela fé, e nós temos que o ler. Vamos ver, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, como é que somos salvos? Pela graça, através ou mediante a fé. É o texto básico. Este texto é tão importante que lá na Universidade de Andrews, lá nos Estados Unidos, está lá um memorial escrito num marco. E eu achei muito interessante este texto. A nós que somos acusados pelo mundo cristão, pela maioria do mundo cristão, porque nós no mundo cristão, apesar de tudo, somos a maioria, não é?
mas somos acusados de ser sabatistas ou legalistas porque, dizem eles, que nós não olhamos para este texto. Mas olhamos, com certeza. Bom, mas o próprio apóstolo Paulo, não é? Num outro texto, diz, logo mais à frente, que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quer dizer, Paulo fala das obras e diz que elas foram criadas por Deus para andarmos nelas. Isto é, a salvação é pela graça mediante a fé. Mas atenção, as obras desempenham um papel importante aqui. Estão a ver? Bom, então, vamos à primeira questão. A primeira questão faz esta pergunta, quer dizer, as leis do Velho Testamento são de facto caducas e não mais aplicáveis aos cristãos sob o novo concerto? Sim ou não? Resposta. A resposta é sim e não. Porque há leis caducas que já não se põem em prática. Quais, por exemplo, de nós, quem é que já ofereceu animais em sacrifício? Alguém? Não. Essa era uma lei que caducou. Portanto, há leis que são caducas, de facto. Não podemos dizer, não, todas as leis agora, não. Portanto, a resposta é sim e não. E para isso temos que dividir as leis bíblicas em vários tipos, não é verdade? Quais são as leis? São as leis cerimoniais, civis, as leis higiênicas e a lei moral, ou o decálogo, não é? Portanto, há leis que caducaram e há leis de caráter perene, permanente, eterno, que se caducassem, até a nível público, trariam o caos social, não é? Imaginem que na nossa sociedade ou em qualquer outra, uma sociedade organizada, as leis de relacionamento pessoal, por exemplo, o não matar, o não roubar, até o não adulterar, fossem de repente eliminadas dos códigos morais. O que é que aconteceria? Nós sabemos que a nível social já vivemos num caos muito grande, mas temos as leis, imaginem se não as tivéssemos, não é? Portanto, em conclusão, há mandamentos que eram importantes, mas que não devem mais ser cumpridos, e mandamentos que importa obedecer, como o próprio Paulo, reparem, mostra numa clara divisão das leis. Ele diz em 1 Coríntios 7,19, sobre a circuncisão, que é outra lei, que é que hoje, no nosso meio, pratica a lei da circuncisão como um mandamento obrigatório da parte de Deus? Ninguém. Portanto, a circuncisão nada é, mas também a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Este é um texto muito interessante do apóstolo Paulo. O que é importante é a observância dos mandamentos. De quais mandamentos? Dos mandamentos da lei moral, do decálogo. Bom, a segunda questão. Nós vamos andar um pouco sobre as questões todas e agora vamos falar da tal lei moral. Nós, aqui no nosso meio, falamos muito sobre a lei moral, porque entendemos que a lei moral se mantém válida. Entendemos que a lei moral se mantém válida. Mas é curioso que nós, já uma vez falei aqui disto, nós somos numa percentagem muito reduzida no mundo cristão, muito reduzida. E nós somos os únicos, não somos os únicos, mas somos quase os únicos que mantêm esta filosofia. A lei moral de Deus mantém-se válida, não é? Ora bem, e a pergunta então é o decálogo uma norma válida para a conduta cristã nos dias de hoje, atualmente? Até no mundo evangélico há muitos eruditos evangélicos, muitos deles conhecidos até por nós e porque são grandes escritores bíblicos, são grandes comentadores bíblicos, são grandes filósofos cristãos que mantêm esta ideia básica, é que definem também divisão entre as leis cerimoniais, entre as leis higiênicas, entre as leis civis e as leis de conduta moral, o decálogo. E eles dizem também, esses comentadores,
eruditos evangélicos que, de facto, a lei se mantém. Alguns deles conhecidos são, por exemplo, o Spurgeon, o Wesley, ou mais modernamente o Billy Graham, que ainda é conhecido com certeza de muitos, e outros, como eu tenho aqui escrito. Todos eles defendem esta ideia, apesar de serem evangélicos, não são adventistas, mantêm a ideia de que os preceitos morais do Decálogo se devem manter em válidos. Muito bem. E para percebermos bem a questão primordial do tema que estamos a tratar, nós temos que falar da principal diferença entre a justificação e a santificação. Porque é na observância desta filosofia, se quisermos, na filosofia que nós defendemos para a aproximação de Deus ao homem, que nós vamos compreender a relação que existe entre a lei e as obras. Entre a graça e as obras. Entre a graça e a lei, se quiserem. Então, como é que vemos essa diferença? Vamos ver que a justificação, estas definições são fundamentais. Isto não é só, vamos lá ver, não são só palavras. Eu quero que percebam que estes conceitos são fundamentais para a nossa vida espiritual. Nós estamos salvos, nós às vezes, na escola sabatina, vamos falar muitas vezes disto. O que é de facto a justificação? Como é que nós podemos definir o que é ser-se justificado? Ser-se justificado é ser-se considerado justo. É? Quem é que diz ser considerado justo é ser justificado? Ninguém levanta a mão? Está errado. Não é. Ser justificado é ser declarado justo. Isto é, nós mesmos nesta terra alguma vez seremos justos? Mas Deus declara-nos justos, porque nos vê a nós através do sacrifício feito por Cristo na cruz. Então, justificação o que é? É ser declarado justo. E a partir daí, o que é que acontece? O que é que acontece? Precisamos de obras para sermos salvos? Sim ou não? Vamos a um exemplo extremo. O ladrão na cruz foi justificado ou não? Portanto, foi declarado justo. Depois, nós sabemos que ele morreu nesse dia, não é verdade? O ladrão na cruz salvou-se ou não? Um dia vai estar no céu ou não? Vai. Portanto, ele foi justificado e a partir dessa altura está salvo. Quando é que nós estamos salvos? A partir da altura que somos justificados, considerados justos. É por isso que o processo é muito simples. Somos salvos quando somos considerados justos no céu. Cristo declara-nos justos. Quando nós perguntamos na igreja quem é que está salvo, ninguém levanta a mão, porque as pessoas confundem justificação com santificação. Eu ainda tenho tantos pecados, ainda tenho tantos problemas para resolver. Eu não estou salvo. Porque só quando conseguir não mentir, não enganar só quando fizer isso tudo é que eu estou salvo. Isto está errado. Este conceito está errado. Nós estamos a confundir justificação com santificação. Nós estamos salvos no momento em que somos considerados justos sem o ser. Percebem? Sem o ser. Somos considerados justos. Esta é a justificação. A justificação é inteiramente pela fé e por ela é que se estabelece paz com Deus, diz o apóstolo Paulo. Temos paz com Deus quando somos justificados. Vão ver? Significa a obra de Deus por nós para a salvação centralizada na cruz de Cristo. Portanto, esta é a justificação. Declarados justos. Somos declarados justos. Portanto, quando aceitamos este facto, acontece uma questão muito interessante. Quando aceitamos este facto, aceitamos Cristo, acontece isto. Inicia-se o processo da santificação. Lembram-se quando Nicodemos foi ter com Jesus? Há muitas abordagens, num dia havemos de falar disso. Há muitas pessoas que vão ter com Jesus e perguntam-lhes coisas, não é? Nicodemos ia ter com Jesus porque Jesus lhe fazia muita impressão.
a maneira como ele falava e aquilo que ele dizia, tocava em Nicodemos. Ele vai ter com Jesus e a primeira coisa que Cristo lhe diz é: tu precisas nascer de novo. Ele precisava de iniciar o processo da santificação. Ele reconhecia que Cristo era o seu mestre, estava justificado e agora precisava do processo da santificação. Há já agora outro exemplo, que vai ter com Jesus e diz: bom mestre, que farei para ter a vida eterna? O que é que Jesus lhe diz? Guarda os mandamentos. Então, para termos a vida eterna, temos que guardar os mandamentos. Isto aqui fica mais complicado, não é? E ele diz: não, mas isso já eu faço. Sempre fiz, fui ensinado a fazê-lo. Mas não estava salvo, porque não estava justificado. Precisava do primeiro processo. Precisava do processo da justificação. E como ele tinha o coração nas riquezas, Cristo vai-lhe pedir qualquer coisa que ele não consegue fazer. Que era vender a riqueza toda que tinha, tudo aquilo a que ele estava agarrado. Ele precisava de passar por isso. Houve outros ricos que não precisaram. Por exemplo, Zaqueu. O que é que Jesus Cristo pede a Zaqueu? Olha, quero ir à tua casa almoçar, comer contigo. E depois Zaqueu não vendeu a riqueza toda. E Zaqueu era um ladrão, atenção. Não era tão bom como era o jovem rico, tão bom. Mas Zaqueu salvou-se e o jovem rico perdeu-se. Bom, portanto, o problema é a diferença. Temos que perceber entre a justificação e a santificação. Porque a santificação é a obra de Deus em nós por conceder-nos o seu Espírito e derramar o seu amor nos nossos corações. Trata-se de uma obra vitalícia de crescimento gradual e contínuo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, segundo diz o apóstolo Pedro em 2 Pedro. Portanto, ela não é a consequência da salvação. A santificação é um processo que é a causa da justificação. A justificação, nós estamos salvos no processo da justificação. Deus declara-nos justos, já está. Acabou. Agora, há um outro processo. E como é que nós estávamos hoje a falar isso na escola sabatina? Como é que nós conseguimos este processo da santificação? Ou melhor, como é que o Espírito de Deus no nosso coração nos vai transformando? Através de um relacionamento. E nós relacionamos-nos com quem? É aquela história do pequenino e do pai. Em quem é que a criança confia? Em quem é que ele tem fé? Em quem conhece. Então, aquilo que nós temos que fazer para ter confiança em Deus é conhecê-lo. E para conhecer alguém, o que é que nós temos que fazer? A relação. Temos que nos relacionar. Não é verdade? Portanto, este é o processo da santificação que ocorre ao longo de quê? De um dia? É toda a vida. No ladrão da cruz não houve essa vida para a santificação, não é? Se ele continuasse a viver, se não tivesse morrido na cruz, ele iria com certeza ser um discípulo de Cristo. É verdade. Mas não teve tempo para isso. Bom, mas continuando. A obediência aos mandamentos da lei de Deus, portanto, lá está. A obediência aos mandamentos da lei não é justificação, é santificação. É outro processo, é outro passo. E por isso mesmo, significa a aceitação de Cristo como Senhor após tê-lo aceito como Salvador. Primeiro, nós aceitamos Cristo como Salvador, estamos justificados. A partir daí, vamos considerá-lo como nosso amigo, como nosso Senhor, como nosso confidente, para termos uma progressão na nossa vida espiritual. Essa é a santificação. Outra questão que também é posta muito pelos evangélicos. Quando vocês falam sobre lei com os evangélicos, eles falam disto. Não, agora já não temos os mandamentos antigos, agora temos um novo mandamento. É o 11º. Não é? E o novo mandamento vem anular os outros 10 todos, é verdade? Não. Vai fazer o quê? O que é que o novo mandamento faz? É o quê? É um resumo. Cristo resumiu a lei. O novo mandamento vos dou. Resumiu a lei, vamos ver, ele resumiu a lei com uma citação do Velho Testamento.
que está em Deuteronômio 6,5 e em Levítico 19,18. Nesta citação, o Velho Testamento fala que amarás o teu próximo como a ti mesmo, em Deuteronômio, e em Levítico diz, amarás o Senhor como a ti mesmo. Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o próximo como a ti mesmo. Esta, de facto, é a resumo da lei. E qual é a palavra que está aqui a resumir a lei? Qual é o link? Qual é a ligação? É uma palavra. O mesmo princípio básico, que está em João 13:24. O que é que está em João 13:24? Minha Bíblia. Onde é que eu vou pôr? Está aqui. Afinal cabe. Em João 13:24, texto que nós conhecemos bem. Pois é, 34, exatamente. Está mal. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. O texto é 34, está errado aqui o versículo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. O mandamento do amor. Portanto, o link, o princípio básico, é o amor. Portanto, foi sobre este princípio básico que foi construído quer o antigo concerto, quer o novo. As leis divinas, em todos os tempos, se basearam sempre no amor. Sempre no amor. Vamos já no quinto princípio, que é metade dos princípios que eu vos queria mostrar, e para isso não se tornar muito fastidioso, vamos andar um pouco mais depressa. Há muitos que dizem também isto. Em muitos textos de Paulo, nomeadamente em Gálatas, que nós estamos a estudar, não é? Paulo considera a lei de Deus como caduca, como obsoleta, como fora de vigência. A lei está, nós já não vivemos, diz o apóstolo Paulo, debaixo da lei. Conhecem o termo? Não vivemos debaixo da lei. Então, será que Paulo... Há muitos textos em que Paulo... são os tais paradoxos aparentes. Eu já dei alguns entre Paulo e Tiago, mas mesmo entre o próprio Paulo, nós podíamos ler alguns textos em que ele trata negativamente a lei, e depois temos outros em que ele confirma a validade da lei. E até diz que tem prazer na lei de Deus. O apóstolo Paulo. Portanto, parece aqui o tal aspecto contraditório. E isto acontece porquê? Acontece porque Paulo, quando considera aqueles que pensam que é a lei que os justifica, esses estão debaixo da maldição da lei. Mas aqueles que consideram que é a lei que os santifica, ou melhor, que é a lei que torna o processo da santificação real, é a lei que permite dizer que o cristão dá frutos, não é? Pelos seus frutos os conhecereis. Esses estão a viver o processo da santificação e naturalmente produzem bons frutos. E quais são os bons frutos? São o cumprimento da lei. Portanto, esta questão é exatamente aqueles que têm a lei como fonte ou meio de salvação, colocam a sua obediência na área da justificação. E daqui é que vêm os equívocos todos. Porque é assim, aqueles depois que dizem assim, eu guardo a lei e por isso salvo. Eu guardo o sábado e por isso salvo. Eu venho à igreja ao sábado e por isso salvo. Então nós aqui estamos a confundir tudo. Estamos a pôr a lei como meio de justificação. Percebem? E a lei não é processo de justificação. A justificação vem pela graça, através ou mediante a fé. A salvação é uma oferta. Nós temos que perceber isto. Porquê? Porque as nossas obras, por muito belas que nos pareçam, são sempre, como dizia o profeta Isaías, são o quê? São trapos de imundícia.
Porquê? Porque nós estamos manchados, nascemos com este gene, se quiserem, o gene do pecado. E está lá marcado nos nossos genes. E como estamos marcados com esse gene, é como uma doença genética, nós não conseguimos fugir dela. Só um dia, com a volta de Cristo, é que esse gene será eliminado, o gene do pecado. Estão a ver? Por isso, o processo da lei, tentar através da lei aproximar-nos de Deus, através do cumprimento das coisas, isso não dá resultado e é um engano completo. Portanto, os que acreditam nisto, podem até vir a perder a salvação, mesmo que antes estivessem firmados na graça. Diz ele em Gálatas, no texto que nós iremos estudar mais tarde nas nossas lições, de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Quer dizer, vocês já não pensam que não é a graça que vos salva, que é a lei? Estão completamente perdidos. E, portanto, são nestes textos que muitos evangélicos dizem, ou tentam mostrar-nos a nós, que a lei está abolida, nós não podemos viver debaixo da lei, portanto esqueçam lá a lei. Não é? Isto, no fundo, acaba por ser uma questão relativamente simples. E nós temos que ter esta filosofia bem presente na nossa cabeça para podermos falar com aqueles que nos abordam, ou com aqueles com quem discutimos estes assuntos, de uma forma clara, de uma forma calma, pacífica, porque, de facto, é assim que o apóstolo Paulo fala e mostra. Portanto, outra questão. Será que a lei e a graça estão em contradição? Será que a lei era para os antigos do Velho Testamento e a graça para os do Novo? É assim? Nós vimos, estudámos já, inclusive na lição desta semana, a propósito de Abraão, que viveu no velho concerto, não é verdade? Que ele foi salvo, diz o apóstolo Paulo, pelas obras que fez. Não. E nós sabemos que ele não fez só obras boas, mas que ele, inclusivamente, teve muitos pecados, como, aliás, teve Davi, etc. Mas era um homem de fé e foi justificado através da fé. Muito bem. Ao proclamar solenemente a lei dos 10 mandamentos, vamos ver como é que Deus dá a lei ao seu povo. Ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Isto está em Êxodo, logo portanto, em Êxodo 20, no verso 2. E eu tirei-te da terra do Egito. Isto é uma revelação de quê? Da graça salvadora de Deus. Eu salvei-te do Egito. E depois vem a enunciação dos princípios da lei. E depois, isto é para mostrar que a graça existia também no Velho Testamento. E depois temos o exemplo da mulher pecadora que vai ter com Cristo. Mais uma vez, o que é que diz Cristo à mulher? Ele aponta-lhe a sua graça perdoadora. Porque ele diz, eu também... onde é que estão aqueles que te condenavam? E ela diz, Senhor, foram-se embora. Eu também não te condeno. Mas depois diz-lhe, vai e não peques mais. Portanto, o que é que Cristo lhe diz à mulher? Apresenta-lhe o que é a lei. Não é verdade? Apresenta-lhe a lei. Estão a ver? Primeiro a graça, depois a lei. Depois temos um capítulo de 2 Coríntios 3, é um capítulo do apóstolo Paulo, que muitos evangélicos também nos apresentam, para tentar nos fazer convencer que o apóstolo Paulo está a dizer que a lei acabou, que a lei está obsoleta, que não olhamos mais para a lei. E de facto não devemos olhar para ela como meio de salvação, já falámos disso. Mas neste capítulo, Paulo fala do chamado regime de condenação, daqueles que vivem no regime da condenação por não terem experimentado a salvação em Cristo, com os que aceitaram os termos do novo concerto, portanto, tendo a lei divina não meramente como letra gravada em pedras, mas escrita nos seus corações e mentes pelo Espírito de Deus. Portanto, Paulo fala de duas leis, no capítulo 3 de 2 Coríntios. Ele diz que existe a lei de pedra, escrita em pedra, e existe a lei escrita no coração. Isto para prefigurar ou para simbolizar o quê? Que o que importa para Deus é que nós tenhamos a sua lei escrita no nosso coração. Este conceito da lei escrita no nosso coração é a obediência não por obrigação, mas por amor. Lá está o tal link que une a prática cristã, o amor. Portanto, ela está no Novo Testamento,
Mas já o salmista falava dessa experiência no Salmo 40, verso 8. Portanto, aqueles que viviam neste conceito da lei escrita em pedra eram os mesmos que Cristo criticou, porque se preocupavam mais com a letra da lei do que com o espírito da mesma. Eram aqueles que se preocupavam com o dízimo do endro e do cominho, lembram-se? Não é? E o que é que Cristo dizia? Dizia para não dizimarem? Não, vocês não dizimem. Não. Ele dizia que não façam como eles, ou melhor, a lei continua, façam, mas não com o espírito com que eles o fazem. Eles faziam aquilo para mostrar aos outros que eram perfeitos, mas nós deveríamos fazer, a prática da lei deve ser uma prática de amor a Deus. Conclusão, portanto, por não entenderem a diferença entre lei, concerto e ministério do Espírito e ministério da condenação, muitos deixam de perceber que Paulo não está diminuindo a importância da lei moral como norma de conduta cristã em 2 Coríntios 3, e sim contrastando atitudes quanto à lei. Portanto, viver sob o velho regime de concerto são aqueles que estão muito preocupados com a letra da lei, mas que se querem da prática do espírito da lei. Estão a perceber? Aqueles que faziam como no tempo de Cristo, como eu falei. É exatamente esta a diferença. Guardar a lei por amor significa que nós não vamos guardar a lei para mostrar aos outros, mesmo aos nossos irmãos, que guardamos o sábado, mas não, é por termos amor a Deus e porque Ele nos manda guardar o sábado, que nós guardamos o sábado. Serve para a nossa salvação? É para nos salvarmos? Não. A salvação não tem nada a ver com aquilo que fazemos. A salvação foi-nos dada quando fomos justificados. Depois ao livro de Hebreus, em que se fala do concerto, do novo concerto, e Paulo, mais uma vez em Hebreus, vai falar disto, e a questão é esta. Em Hebreus, Paulo ensina que o Novo Testamento representa um novo concerto sem a lei moral básica expressa nos 10 mandamentos. Será que é isto que ele diz? Aqui Paulo vai dizer aquilo que nós já falámos, porque isto está tudo encadeado. Paulo vai dizer-nos em Hebreus 8, a 6 a 10, que o próprio Deus vai escrever a lei, aonde? Nos nossos corações. Estão a perceber? E nós, tendo a lei escrita nos nossos corações, não vamos precisar de fazer aquilo que faziam os judeus no tempo de Cristo, de cumprir a lei para mostrar que eram muito bons crentes, que eram muito bons crentes, que eram muito bons judeus. Essa era a questão. No novo concerto, firmado sobre superiores promessas, Deus escreve a sua lei nos corações dos que aceitaram os seus termos, tirando-as das frias tábuas de pedra para gravá-los nos corações aquecidos pela graça divina. Este é o conceito presente em Hebreus. Portanto, a lei divina não é coisa do Velho Testamento, pelo contrário, é componente fundamental do Novo, por certo nos seus aspectos morais, não cerimoniais. A lei moral é uma lei que se manteve íntegra porque ela reflete o quê? O que é que a lei moral reflete? O caráter de Deus. E por isso mesmo não pode ser mudada nem substituída. Depois fala-se da lei de Cristo. Aqueles que vivem na lei de Cristo, no novo concerto, é a lei de Cristo, não é? O tal novo mandamento. É sempre o conceito de que Cristo veio dar-nos um novo concerto. Logicamente, a velha lei acabou. Agora temos a lei de Cristo, que é uma lei que traz apenas 9 dos 10 mandamentos, não é? O quarto passa-se um pouco à frente, porque, enfim, o quarto agora foi modificado. E então, esta, a nova norma para os cristãos, a lei de Cristo e a lei de Deus são uma e a mesma. O apóstolo Paulo também fala da lei de Deus com igual força de validade. Podemos ler estes textos de Romanos, o texto de Gálatas 6:2, e até o apóstolo Tiago, que é o tal que muitas vezes contra os quais falam aqueles que se consideram, enfim, defensores apenas da salvação pela graça,
porque Tiago tem aquele texto em que diz que o homem também é justificado pelas obras da lei, parece um pouco contraditório, não é? E então Tiago fala da lei como baseada no amor, a chamada lei da liberdade. E depois temos João. João fala da lei de Deus e da de Cristo como se fossem uma só e a mesma, sem distinção, ao longo das suas epístolas. Basta ver estes textos todos em que ele fala sem distinção entre a lei de Cristo e a lei de Deus. Portanto, não há diferença entre a lei de Deus e a lei de Cristo, porque elas são uma e a mesma. Para Paulo estar sob a lei de Cristo é comparável a estar em harmonia com a lei de Deus. Podemos ver o texto de 1 Coríntios 9, 21, em que Paulo afirma claramente que viver sobre a lei de Deus, viver debaixo da lei de Deus, é estar em harmonia com a mesma. Finalmente, vamos à última questão, que é, quando nós falamos do sábado, quando nós falamos da lei do quarto mandamento como fazendo parte integrante da lei de Deus, muitas vezes somos confrontados. Então, mas vocês sabem que Cristo não cumpriu o sábado, que Cristo transgrediu o sábado. Porquê? Porque naqueles textos em que Jesus faz curas ao sábado, o que é que Cristo teve que mostrar aos fariseus? O que é que Cristo teve que mostrar naqueles textos? Vamos ver. Portanto, ele vai se defender da acusação de fariseus e de saduceus, de que violava o sábado, esclarecendo ser lícito, em harmonia com a lei, curar no sábado. O que Jesus Cristo tenta demonstrar é que, pelo facto de curar ao sábado, ele não estava a transgredir o quarto mandamento. Mas há muitos que usam estes textos em que Cristo é confrontado com os fariseus para dizer, estão a ver, o próprio Cristo não guardava o sábado, como é que vocês agora defendem a guarda do sábado? Isto digamos, um argumento falacioso para defender a ideia de que o sábado foi abolido. Porque em todos os textos nós vemos esta ideia. O que Cristo condenava não era a guarda do sábado por ele, pois ele próprio era um observador do mandamento, mas o espírito errado em que o praticavam. E por isso mesmo ele disse que o sábado foi feito por causa do homem, não só do judeu, não é? E não o homem por causa do sábado. E ele próprio se declarou, como sabemos, Senhor do sábado. Portanto, os líderes judaicos não pervertiam só o sentido do mandamento do sábado, mas também pervertiam o sentido do quinto mandamento, a prática do dizimar, como já vimos. Portanto, o que é que Cristo disse? Disse ao povo do seu tempo que era para praticar o que eles diziam, embora não seguir o seu mau exemplo. É aquele texto que o povo diz, bem prega Frei Tomás, faz o que ele diz, mas não faças o que ele faz. Era exatamente assim que viviam os judeus, os fariseus no tempo de Cristo, e era contra este espírito que Cristo falava, não contra a guarda do sábado. Bom, em conclusão, nós podemos, depois de apresentar estas 10 questões, foram coisas muito rápidas, eu posso disponibilizar a quem quiser este estudo, nós podemos dizer em resumo que existe entre a comunidade cristã evangélica uma compreensão distorcida da relação entre a perenidade da lei de Deus e a mensagem da salvação pela graça. Na nova dispensação já não vivemos debaixo da lei e, portanto, estaríamos dispensados de observar a lei. Esta é a filosofia do mundo cristão evangélico. Mas a graça divina está presente, como vimos, em toda a Bíblia. O profeta Isaías já dissera que até as nossas obras de justiça são meros trapos de imundícia, como nós conhecemos bem. Nenhuma obra, portanto, realizada pelo homem é aceitável a Deus como processo de justificação. Nenhuma obra. A lei é perfeita, como diz o salmista, e em termos de obter méritos para a salvação, nós não temos hipótese através da guarda da lei. Até as nossas orações, reparem, até as nossas orações, que são um ato de fervor religioso, não é? Só conseguem ser ouvidas pelo céu quando há uma intercessão do Espírito Santo, porque senão elas não são ouvidas. É por isso é que nós precisamos permanentemente de pedir a intercessão do Espírito Santo na nossa vida. Senão, nós, como pecadores, não temos acesso a Deus. Só temos através, evidentemente, da aceitação dos méritos de Cristo no nosso lugar. E a mensagem final que eu deixo é que é fundamental nós compreendermos que a guarda da lei não nos salva. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas, como consequência disso, Deus põe no nosso coração a capacidade
de produzir bons frutos, isto é, de guardar a lei de Deus. Possa ser essa a nossa experiência. É a minha oração para mim e para vós esta manhã. Obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Dizeis que não é preciso